Hoje a gente vai conhecer uma história científica fascinante. Uma história que começa num dos lugares mais inóspitos da Terra e que pode, olha só, mudar tudo o que a gente sabe sobre como a nossa pele envelhece. Então, vamos pensar juntos. E se o grande segredo para manter a pele jovem não estivesse em um laboratório supermoderno, cheio de tecnologia, mas escondido em organismos que sobrevivem nos ambientes mais extremos que existem? Parece coisa de ficção, né? Mas é ciência pura. Bom, para entender a solução, a gente precisa primeiro entender bem o problema. Porque lá no fundo, dentro de cada célula da nossa pele, está rolando uma verdadeira batalha contra o tempo todo. E o nome do problema é senescência celular. Imagina assim, as células que deveriam se renovar constantemente, de repente elas travam, param de se dividir. Elas não morrem, mas também não funcionam direito. E o pior, ficam ali liberando substâncias que acabam envelhecendo as células vizinhas. É por isso que os cientistas apelidaram elas de células zumbi. Assustador, né? Tá, mas o que causa essa senescência toda? Um dos grandes vilões dessa história são as espécies reativas de oxigênio, ou, para encurtar, ROS. Elas são como a fumaça que sai do motor do nosso corpo. E o dano que elas causam, o tal do estresse oxidativo, é como se fosse uma ferrugem em nível celular, literalmente enferrujando nossas células por dentro. Para poder testar qualquer solução, os cientistas precisavam primeiro recriar o problema no laboratório. Então o que eles fizeram? Pegaram células de pele humanas saudáveis e, basicamente, atacaram elas com peróxido de hidrogênio. É uma forma de acelerar o relógio e induzir esse envelhecimento para poder estudar. E é exatamente aí que entra em cena o nosso herói. Uma molécula de nome até simples, ectoína, mas que tem uma origem, assim, extraordinária. A ectoína foi achada pela primeira vez lá em 1985, dentro de uns micro-organismos que vivem em lugares onde quase nada sobrevive. Pense em desertos áridos, lagos com tanto sal que matariam qualquer outro ser vivo. Essa molécula é o segredo de sobrevivência deles. E aí veio a grande pergunta. Se ela protege uma bactéria nessas condições, será que não protegeria as nossas células também? E os superpoderes da ectoína são o que a tornam tão especial. Ela cria tipo um escudo de água em volta das células, protegendo e hidratando. Ela também estabiliza tudo o que é importante lá dentro, como proteínas e o nosso DNA. E claro, o principal, ela combate aquele dano oxidativo, aquela ferrugem que a gente estava falando. Bom, com um problema claro e um herói tão promissor, só faltava uma coisa: colocar a ectoína à prova. Chegou a hora do teste de fogo, para ver se essa promessa toda era de verdade. O experimento foi super bem pensado. Primeiro, eles cultivaram as células da pele. Aí, estressaram essas células para provocar o envelhecimento. Depois, pegaram uma parte dessas células já estressadas e trataram com ectoína, enquanto a outra parte ficou sem tratamento, para a gente poder comparar. E no final, foi só medir os estragos e ver a diferença. E o resultado do estresse é visível aqui, em nível microscópico. A gente consegue ver a imagem de células saudáveis e depois o que acontece com elas quando são bombardeadas com estresse oxidativo. Elas começam a se degradar, a morrer. Era exatamente esse cenário de destruição que a ectoína precisava enfrentar. Depois de semanas de trabalho, de testes, de medições, os resultados finalmente saíram. E olha, eles foram, para dizer o mínimo, impressionantes. O número é chocante. Sem nenhuma proteção, quase 64% das células da pele mostraram sinais claros de envelhecimento prematuro depois de sofrerem aquele estresse todo. É um número muito, muito alto. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro. A barra, que representa a célula só com estresse, vai lá no alto, mostrando um monte de células que envelheceram. Agora, olha o que acontece quando a ectoína entra na jogada. O número de células envelhecidas despenca. A proteção é nítida, não é uma coisinha pequena, é uma diferença brutal. E aqui está a prova visual, a foto do crime, ou melhor, da salvação. Nesse tipo de análise, as células zumbi, as envelhecidas, ficam manchadas de azul. É só comparar a quantidade de pontos azuis nas células que não receberam ajuda com as que foram tratadas com ectoína. A diferença é gritante. Quase não se vê azul onde a ectoína agiu. E tem mais, não parou por aí. A ectoína não só impediu que as células virassem zumbis, como também ajudou elas a se recuperarem, devolveu a capacidade delas de se multiplicar e ainda protegeu o núcleo, que é tipo o cofre onde o nosso DNA fica guardado. Ok, a gente já sabe que funciona. A pergunta agora é como? Como é que uma molécula consegue fazer tudo isso? A resposta, claro, está lá no nível molecular.
Pensa que dentro das nossas células existem uns alarmes de emergência. Quando tem algum dano, proteínas com nomes como P53 e P21 disparam e mandam a célula parar tudo para evitar mais problemas. O que a ectoína faz de tão genial? Ela vai lá e, com muita calma, desliga esses alarmes. Ela sinaliza para a célula que o perigo está sendo controlado e que ela pode voltar a trabalhar em paz. E essa imagem aqui, que vem de uma técnica chamada Western blot, é a prova final. Explicando de um jeito simples, ela mede a quantidade dessas proteínas de alarme. Quanto mais escura a faixa, mais alarme tocando. Agora, repara só o que acontece quando a ectoína é usada. As faixas ficam muito mais fracas, ou seja, a ectoína está de fato silenciando os sinais moleculares do envelhecimento. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa na prática? Qual é a grande lição que a gente tira dessa pesquisa toda? A mensagem final é super clara. Ectoína não é só um hidratante qualquer. Ela é um poderoso agente anti-senescência, com comprovação científica que consegue defender as nossas células da pele de um dos principais causadores do envelhecimento. E não sou eu que estou dizendo isso, essa é a conclusão dos próprios pesquisadores, com as palavras deles. Eles afirmam que a ectoína neutraliza eficazmente o envelhecimento causado pelo estresse, mas claro que isso é impossível. Isso tudo acaba deixando a gente com uma última reflexão, né? A ectoína veio de uma bactéria num lago salgado. Isso faz a gente se perguntar que outras soluções incríveis, talvez para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, estão por aí, escondidas nos cantos mais extremos e inesperados do planeta, só esperando a gente descobrir? Fica aí a pergunta.